Olá, meus amores, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de Geografia do sexto ano do ensino fundamental. Seremos a nossa 11 aula, então 11ª aula. Qual é, meus anjos, o tema? O tema hoje é mapas. A gente vai saber o que é escala gráfica, numérica, a latitude, a longitude, a coordenada geográfica. Então, tudo isso a gente vai procurar saber hoje na nossa aula, que é a 11ª. Vamos junto com a professora Bernadette, que vos fala. Vamos, aluninhos do sexto ano, vamos embora. Primeiro, você já tem que saber o que é cartografia. Bom, cartografia, imagina aquele mapa? Bom, vamos fazer um mapinha de onde é a tua casa, de onde é o lugar que tu estás, aquele trajetozinho da escola para casa, da casa para a igreja. Então, tudo a gente vai precisar de uma representação gráfica, ou seja, conjunto de técnicas que tem operações científicas, técnicas, artísticas, que tem o resultado, as observações direta ou indiretamente, análise de um documento, tá, meus amores? Prof, eu não entendi muito bem. É assim, uma elaboração de um mapa. Você está aqui na sua casinha, da sua casa, você vai para a escola. Aí vamos fazer um traçado, um mapa básico, simples. O que você vê pelo meio do caminho até chegar na tua escola? A gente pode fazer isso como um mapa, representação, tendo planos cartesianos, outras formas de expressão, símbolos, objetos, alguns elementos, fenômeno no meio ambiente que está chegando no meio do caminho, físicos, socioculturais. Então, tudo isso a gente vai utilizar para fazer mapas e isso é o estudo da cartografia, carta de mapas, tá certo, meus amores? Então, todas elas são representações gráficas, como eu já falei, de uma área real, de uma extrema importância para a sociedade. Por quê? Porque a gente vai saber, por exemplo, Brasil colonial. Como é que era o Brasil colonial da época? Tem um mapa? Tem. Mas como é que era? Não existia estado, não existia cidade, não existia município, nada disso. Mas existia a parte litorânea, tal canto aqui no norte tinha tantas tribos indígenas, tal ali embaixo no sul, no sudeste, tinha outras tribos, tinha gado aqui, gado acolá. Então, de uma maneira ou de outra, foi logo representações simples, por objeto, por desenho. Ah, tem tanto café aqui, tem tanto gado ali. Então, não tinha divisões de limites de uma cidade para outra, de um estado para outro, ou com o torno do Brasil, com os limites das fronteiras, que era de Brasil para outro país. Certo, meus amores? Porque era o início de tudo, era descobrimento, gente. Então, ainda ia iniciar uma sociedade brasileira. Durante 32 anos, ficou com os indígenas e os brancos, portugueses, espanhóis explorando. Entrou a invasão holandesa, aqui em Olinda mesmo, Recife. Então, tudo isso, meus amores, são representações da época, dos mapas da época, que a gente vai determinar com alguns profissionais. Por exemplo, o geógrafo, que dá aula de geografia, faz mapeamento, os geógrafos, os geólogos, os agrônomos, agronomias, engenheiros, os biólogos, os cartográficos, que é a leitura, que faz a leitura dos mapas, a carta mapa. Então, tudo isso, meus amores, compõe dentro das representações do que são os mapas. Certo, meus cotoquinhos de gente? Aí, você olha nos slides, estão dando uma olhada? Tipo de mapas temáticos. O que é isso? Tema, o mapa por tema. Por exemplo, online, o demográfico, o agrícola, o climático. Você vê aí cada tipo de desenho do Brasil com as representações. População tal. O pluviométrico, que é branquinho, que é a nuvem e as azulzinhos. O climáticos, de algum acordo, de algumas cores coloridas para saber o que é frio, o que é quente, o que está com neve, o que não está. Então, as formas de clima, de relevo, do agrícola, vê aí a Amazônia, a maioria parte toda verdinha, uma parte aqui do Nordeste, manchinha marrom, outra branquinha. Então, tudo isso são de alguns elementos agrícolas
e a divisão de temas do mapa, certo? Aqui, vocês estão olhando outro mapa. Faz uma leitura aí nos slides, meus amores. Isso aqui, gente, é chamado mapa mundi, ou seja, todos os 6 continentes tá ali, ó. Acharam o nosso Brasil? Tá bem ali na América do Sul. Ele é bem grande, ele é o maior país da América do Sul. O meiozinho das 3 Américas é a América Central. E em cima, onde está os Estados Unidos, o Canadá e alguns outros, ali o México, é a América do Norte. Então, as 3 Américas, que é chamada de Novo Mundo, tá para cá. O Velho Mundo, que é a Europa, a Oceania lá em cima, tá vendo, gente? Austrália e os 2 polos nortes. Aí não dá para ver a formação, não é um globo, uma bolinha redonda. É meia bola, porque ele é achatadinha nas pontas, tá? E arredondada nas laterais. Certo, meus cotocos de gente? Esse chama Mapa Mundi. Todos os estados, todos os países aí, certo? Mapa. Então, o que seria, professora? Mapa. Mapa a gente vai distinguir ele de vários tipos, porque tem modo de mapear um mundo completamente diferente dos continentes, que tem 6 continentes, países, regiões, então, estado, municípios e rua. Tudo dá dentro do mapa, viu, meus cotocos de gente? Até sua ruazinha, rua tal, ali, travessa tal, beco tal, tudo tem que estar desenhadozinho dentro dos mapas. A gente pode ser o micromapa, que é próximo da tua região, da tua comunidade. E depois chegar um mapa macro, que é a tua cidade, a tua região do Nordeste, o teu estado, Pernambuco, o teu país, Brasil, que está dentro das Américas, está dentro do planetinha chamado Terra, certo? E as diferenças tipo de mapa, professora? A gente vai ter vários tipos ali, não mostrei ali nesses 4 aqui, ó. O tipo ó, agrícola, o demográfico, o climático, o pluviométrico. Pluviométrico é chuva, é o termo técnico que a gente dá para chuvas, tá vendo? Nuvenzinha branca, céuzinho azulado. Então, tá aí, ó. A agrícola é onde a gente vai ter as plantações, os animais, porque está misturado com agrícola, animais e plantas. O climático é os tipos de clima que vocês têm, o tipo de solo, tal, tudo. O demográfico, a região onde tem mais pessoas, menos pessoas, tá? E o pluviométrico, a gente vai ver o tipo de nível e quantidade de chuvas que existe no nosso Brasil, certo, meus cotoquinhos de gente? Aí, tá vendo que eu acabei de falar? Aquele planetinha estava disparado assim, achatadinho. Aqui a gente vai ver como estilo de cone, o cone aberto. Dá para perceber aí, meus amores? Dá uma olhadazinha nessa imagem aí, desse mapa. Você está vendo a vegetação, esse tipo de mapas, tipo vegetação. Por quê? Vocês estão vendo onde está verde, onde está embranquecido, parte do deserto. Enfim, então vocês estão vendo tipo do relevo. Um mapa tipo relevo, tá? E está em forma de cone, porque o cone está aberto. Mas se fechar, ele fica um cone, onde está para ver todos os estados, os países. E esse azulado aí é tudo água, viu, meus amores? Meus cotoquinhos. Tudo é água. Mas, prof, dentro de um mapa, o que que tem? O que que compõe um mapa? A gente vai ter escala. O que é escala? Você tem uma régua? Sabe como é que é régua? Aquela coisinha pequena assim, ou grande, vai depender, geralmente 30 centímetros. Aí é bem maior. Escala aqui no mapa é uma variação de proporção de uma área. Eu não vou poder dizer uma área, o estado de Pernambuco mesmo. Ele é grande, mas eu posso tirar a metragem dele, o centímetro, no mapa, diminuir, reduzir o tamanho dele. Então, é redução de um tamanho real para colocar ali, dentro de um mapa pequeno. Então, uma proporção de área ser mapeada, ela determina a responsabilidade de uma elaboração de um mapa. Aí, vamos olhar de novo aí os slides. Já tem isso aí, Ronaldo, vê só. O que seria escala grande? Uma apresentação detalhada seria uma escala de 1 por 500, de 1 por 1000, 1 de 2000, 1 por 5.000, 25.000. O que que contém nessas escalas? O que que contém aplicações dela? Vai conter plantas,
cadastros, levantamentos topográficos, que são o solo, vai ter projeto de engenharia. Então, mapa você sabe que é tudo uma representação do que é na realidade. Então, o que for bem grande, para caber tudo nesse mapinha, vai ter que ser a coisa mais reduzida. Certo, amores? Escala média seria uma semidetalhe. Se a escala grande foi detalhamento, uma escala média é semidetalhe. Então, vai ter um por 25 mil, um por 500 mil, um por 100 mil, um por 250 mil. Então, são cartas topográficas, é mais detalhadamente, um pouquinho a mais, tá? E o que seria escala pequena, reduzir o tamanho? Seria um reconhecimento ou uma síntese do que seria na realidade. Então, seria menor do que 1, mas menor de 2.500 e menores ainda. Seria cartas topográficas, cartas gerais, seria atlas, seria mapas continentais, mapa mundi. Aquele que eu acabei de mostrar achatadinho, para caber nesse slide aí, e ele tem todos os países do mundo. Tudo escala menorzinha, para poder caber no desenho, entendeu? Mas cotoquinho de gente. Olha aí o tamanho da escala, tá vendo? 0 a 150, 0 embaixo está em metros, então 0 a 50, vê o tamanho de 50 metros, como está reduzido numa escala. De 100, de 150, deu para perceber? Então isso a gente pode colocar em forma de papel menor, reduzidamente, o que seria na realidade. Tá vendo esse estúdio aqui? Esse estúdio aqui deve ter o quê? Uns 4 a 5 metros quadrado, mas eu posso colocar ele pequenininho assim, do jeito que está aí, numa escala numérica. Certo, meus amores? Vou dar outro exemplo. A intenção de construir um mapa de um espaço, como essa sala aqui, uma maneira de representar fielmente as medidas dela, a gente pode seguir o princípio de, por exemplo, uma escala que eu acabei de mostrar para vocês. Se uma sala de aula possui 5 metros de largura por 5 metros de comprimento, então é 5 por 5 que a gente chama, pode ser representado equivalente de uma forma, vê só, cada centímetro dela, gente, vai equivalente a 1 metro ou 100 centímetros na real. Então, desse modo, a escala produzida é 1, 2 pontos por 100. 1 centímetro, 2 pontinhos significa 100 centímetros. Ou 1/100, ou ainda 1 cm/100 cm. Olha aí direitinho nesse slide aí o que eu acabei de falar para vocês. Estão observando meus cotocos de gente? 1, 2 pontos, 100. Significa 1 centímetro é o que vale a 100 centímetros. Ou 1/100 centímetros equivale a 1/100 centímetros. Deu para entender, meus amores? Então, o que seria escala, prof? É aquela regrinha de vocês, né? De 1 a 30 centímetros. Pronto. Existem 2 tipos. Ali existe só um, porque está por número, tá? Quando a gente vai medir o tamanho da gente, 1 metro e pouco, 1 metro e sei quanto. Tá aí por número. Chama escala gráfica e a escala numérica. Então, bora lá. Essa a gente está chamando a numérica, porque é por númerozinho. A régua de vocês, ou a fita métrica que a mamãe de vocês vai medindo o crescimento de vocês, pronto, está dentro de uma escala, tá? E a gráfica? A gráfica, ela fica estabelecida no sentido horizontal, que contém divisões precisas, tá? De pontos, mesmo que se exponha a distâncias ainda um pouco maior do que a superfície real na realidade. Não entendi, prof. Vamos olhar no slide que a professora acabou de falar para vocês. Gente, olha aí. 1 por 25 mil. O que é isso? Bora lá. Eu tenho 0, que é o ponto de origem, uma barrinha, 250 metros. Danou-se. Só esse aqui já foi 250? Já. Mas a outra mesma medida é 500 metros. Danou-se, de novo, 750. Veja, em curto espaço, eu já botei de 0 a 750 metros. E tem outra forma de ver também baixo. Portanto, para sacramentar, ou seja, fazer uma escala numérica de 1, 2,25 mil, a gente pode trabalhar dessa forma ou daquela forma ali. Existem as 2 formas, a gráfica ou a numérica.
certo? Vai representar a mesma coisa, meus amores. É o mesmo jeitinho. E a numérica, professora? Bom, a gente vai colocar no mapa forma fracionária, sendo que o numerador vai representar medida no mapa e o denominador é a medida que está na superfície real. Prof, eu não entendi nada. Preste atenção, vou repetir e depois vou mostrar o exemplo, tá bom? A gente vai medir de forma fracionária, dividida. Então, vai estar o numerador representando a medida geral do mapa e o outro denominador vai ser a medida da superfície real do mapa. Olha ali, olha o gráfico, olha a slide, perdão, gráfico não, o slide agora. O que eu acabei de falar. 1 é o numerador, ou seja, é a área do mapa, 2 pontinhos e os 5.000 ou 50.000. É o quê? É o denominador, é uma área real em quilômetros quadrados ou de metros. Entendeu agora, meus amores? E coordenada geográfica. Gente, coordenada geográfica é aqueles pontinhos imaginários. Por exemplo, eu estou aqui, a câmera está ali. Digamos que a professora está entre o A e o B de distância, uns 5 metros. Na realidade, eu estou com um pouquinho a mais de 1 metro. Mas dá tudo isso de forma coordenada, de geográfica, que vai ser linhas, uma linha do A mais B, ou linha para o C, ou linha para o D, aqueles joguinhos geométricos. Pronto. Vai ter longitude, vai ter transversais, vai ter totalmente linha imaginária, demarcando o eixo de rotação da Terra. Sacou agora, meus amores? As linhas longitudinais são chamadas de meridianos. E lá vai ter uma referenciazinha, que é o ponto de origem chamado meridiano de Greenwich. Não é sanduíche, não. Meridiano de Greenwich. Certo, meus amores? Olha o mapa agora, olha os slides. Dá para perceber, por exemplo, a gente está aqui, lá no final da Bahia, é o ponto C. Eu vou querer saber qual será o ponto A, que fica lá nos Estados Unidos, América do Norte, sai da América do Sul, vai para a América do Norte. Outro ponto B, que está lá na Europa, e o ponto D, que está lá na África. Então, tá vendo essas letrinhas, esses quadradinhos, essas linhas imaginárias que está bem transparente? Pronto. Meridiano de Greenwich, tá ali embaixo, dá para perceber. Onde, prof? Ela não está no centro, não, esse eixo aqui da Terra, não. Ela está um pouquinho afastada para cá. Lá embaixo do mapa, dá para vocês verificar escala 0 a 2.645, 800 e pouco. Ela é que vai determinar os pontinhos onde está o A, B, o C e o D do mapa. Cada uma dessas linhas bem fininhas pode ser meridianos, tá? Ou paralelos. Paralelos e meridianos. Tá bom, meus amores? Isso são chamadas de coordenadas geográficas, tá certo? O que vocês acharam da nossa aula de hoje? Aprenderam tudo sobre mapa, o que tem a leitura dos mapas, o que é forma numérica, o que é forma gráfica. Então, forma numérica é através dos números. Gráficas é as formas de número que a gente coloca tipo naquela reguinha que a gente tem na nossa régua básica que a gente tem na escola. Deu para perceber, meus amores? E o que seria uma escala, medição por centímetro? Mas, professora, essa sala aqui, pronto, não vai dar para a gente fazer de centímetro por centímetro a escala. A gente vai usar metros, vai calcular multiplicando esses metros para poder dizer o resultado de qual a metragem dessa sala do estúdio aqui. Ó, novamente, se vocês quiserem prestar atenção, olha aí a escala numérica. 0, 50, 100, 150. Gente, 150, só um pedacinho disso aqui, vocês sabem que não são, né, meus amores? Então, representação é uma forma imaginária do que realmente é. Porque vocês sabem que 150 metros é pouco grande do que isso que está ali no gráfico. Deu para entender? Então, o mapa é a forma reduzida, é uma representação reduzida do que na realidade é. Deu para entender? Em metro e quilômetros quadrados.
Ou for outra forma aí, tem escala grande, média e pequena. Mostra aí, Ronaldo, os slides. Pronto. Aí eu falei, a grande tem sua representação bem detalhada, várias escalas. 1,500 metros, 1,1000 metros, 2,2 mil metros, 1,500 mil metros e 1,25 mil metros. Por quê? Nessa data a gente vai aplicar onde? Em projetos topográficos, em escala grande, que vai calcular todos esses metros aí em representação em plantas, em levantamentos topográficos, porque eu saber essa metragem dessa sala aqui, a metragem dessa escola aqui, que a gente está gravando, tudo as aulas online. Então, tudo isso é através de escalas grandes. A média é uma semi-detalhe, já é uma coisa menor do que foi a primeira. A gente pode fazer cartas topográficas, que são os mapas. E uma menor proporção ainda, reconhecimento ou de síntese de 1/2.500 ou menores ainda, fazer cartas topográficas, atlas, mapas, ou seja, vai diminuindo em forma. A gente sabe que o tamanho dele é grande, mas na representação gráfica cabe numa folhinha do livro, de uma carta, de um mapa, o tamanho que você vai colocar. É uma forma representativa do tamanho real. Se o real aqui é 5x5, por exemplo, tá grande a sala, né? Mas 5x5 eu posso colocar numa forma assim de pequeno desenho, numa folha com 4, 5 linhas, meus anjos. Deu para perceber? Imagina a casa de vocês. Ah, vamos desenhar. Dá para colocar no papel? Dá sim, filho. Colocar no papel assim, vai dividindo, bem pequenininho. Vai ser em centímetro os grandes metros. Entendeu, meus amores? Então, não vamos esquecer. Escala é a variação de proporção de uma área a ser mapeada, que determina e ela é responsável para elaborar um mapa. E proporção menores do que a realidade ela é. Ele é grande, mas no mapa a gente pode colocar o tamanho dele reduzidamente. Tá certo? A escala numérica, escala gráfica, né? Então, escala gráfica e numérica tem cada uma a sua representação. Como eu mostrei aqui, a gráfica mostra os números e a porcentagem de metros. A numérica, o número que vai estar exposto, não a metragem dos centímetros, tá certo? 2 pontinhos, 5.000. Então, essa é a forma numérica, que é diferente dessa que está aqui. Mostra aí, Ronaldo, de novo, que está falando em metros aí. A gráfica. Deu para perceber, meus cotoquinhos de gente? Pronto, isso é o resumo da nossa aula de hoje. Vocês gostaram, meus amores? Se ligue, veja, reveja, tente estudar, tá bom, meus cotoquinhos? A professora tá dando 1000 beijos, uma excelente semana para vocês, tá bom? Fica com Deus. Tchau.